Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Gerson Willis. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Nós postamos aqui toda semana as lições bíblicas comentadas e também deixamos os nossos slides aí na descrição do vídeo, um link para você baixar e usar assim como você queira na sua escola bíblica dominical, na sua congregação. Hoje, na lição de número 11, nós vamos estudar com base no título Compromissados com a Evangelização, e o nosso texto áureo se encontra aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nossa verdade prática diz que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos, né? Nós tornamos servos das pessoas, né? Porque estamos servindo ao mundo, levando o Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 14 e 20, que diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nós temos três objetivos a alcançar nessa lição. O primeiro deles é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Depois, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E aí nós vamos argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária da esfera local e também transcultural. A nossa introdução, com a qual nós vamos lidar com o estudo de hoje, lembrando aos irmãos que as nossas lições estavam sendo postadas aqui toda segunda-feira, terça-feira aí foi caindo por conta de alguns compromissos. Eu quero aqui explicar aos irmãos por qual o motivo o nosso atraso, né? Mas estamos aqui ainda com tempo hábil de você estudar e aí adquirir também os seus slides. Então, Jesus deixou claro aqui, em João 14:16, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixa claro que se não fosse por meio dele, ninguém conseguiria ser salvo. Isso é a mensagem que nós pregamos. No entanto, ele delegou a responsabilidade da propagação da sua mensagem aos homens. Ele poderia ter deixado para os anjos, poderia ter deixado uma voz aí misteriosa que falasse no ouvido das pessoas em qualquer lugar, sem a necessidade da pregação pessoal. Mas Deus, ele não fez isso. Ele quis que os homens pregassem, né? Então, ou seja, ele deixou a responsabilidade para a sua igreja. Então, Jesus é o caminho. Nós precisamos, através do Espírito Santo, apontar o caminho a todos os perdidos e oprimidos pelo pecado e as trevas. Então, vamos ver 3 pontos aqui. O Evangelho não é pregado sem que as pessoas sejam parte desse processo. Não é algo que acontece sem que o homem ele faça parte. O homem tem que fazer parte, tanto o receptor quanto aqueles que são evangelizados. Irmão Gerson, mas é um testemunho de pessoas que ouviram uma voz e foram, mas o final das contas, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tem aquela visão, mas Ananias é levado até ele, né? Para ser instruído em relação às questões. E hoje em dia, nós também entendemos isso, que o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado por pessoas, e se essa pessoa escuta assim um ar de sobrenaturalidade, lendo as Sagradas Escrituras, ele vai buscar a igreja, ele vai buscar a orientação de outra pessoa, né? Então é algo pregado por pessoas e para pessoas, pregado por pessoas, mas com o auxílio do Espírito Santo. E aí a responsabilidade, queridos irmãos, dessa mensagem ser propagada é nossa. Nós temos essa responsabilidade impelida pelo Espírito Santo e dado ordem pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no nosso primeiro ponto aqui, a evangelização como prioridade. O Evangelho de Jesus Cristo, que é isso porque nós temos que pregar. Então, nós temos 2 pontos aqui em que o Evangelho ele é de um lado positivo e também de um lado negativo. É vida para os que creem
e também é morte para os que rejeitam. Então a nossa mensagem, ela é sim, felizmente e infelizmente, né? Um ponto onde nós levamos a mensagem é uma mensagem de vida, mas é uma mensagem de morte, de condenação para aquelas pessoas que não ouvem o Evangelho. Vejamos aqui a passagem em 2 Coríntios 2, 16, né? Para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância da vida para a vida. O apóstolo Paulo está falando aqui numa linguagem onde um general ele vinha da batalha romana, né? Ele entrava ali em Roma e as pessoas iam jogando flores e perfumes para o general que estava vitorioso. Aquele perfume era de vida, ele tinha escapado daquela batalha e tinha vencido. Mas para aqueles que estavam sendo levados cativos por esse general, era o perfume de morte, ou seja, daqui a pouco eles seriam sentenciados à morte. Então ele coloca esses dois pontos. Pregamos às pessoas o Evangelho que salva, mas aqueles que rejeitam, infelizmente, serão condenados à morte eterna. Essa é a mensagem das boas novas para todo aquele que crê, mas infelizmente as más novas, digamos assim, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E aqui a palavra evangelho, né? Essa palavra vem de duas palavras gregas. O termo aqui que é um advérbio de bem, e evangelia, né? Que o termo, na verdade, completo é evangelium, né? Que significa mensagem, notícias novas, boas novas, digamos assim. Assim, a palavra evangelium quer dizer boas novas, boas notícias. Antigamente, esse termo era cunhado para o mensageiro e depois foi colocado como para a mensagem. Então, o Evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo o que crer. E aí o ser humano, por meio dele, conhece a salvação por Jesus Cristo. O Evangelho tem que ser pregado, essas boas novas de salvação. O mundo está em trevas, o mundo está em pecado, em ruína, e nós levamos essa boa nova, essa mensagem, onde as pessoas, por ouvirem a mensagem de Deus e crer naquilo que está sendo pregado, sendo manifestado ali o fruto, né, de salvação, que é o crer nessa mensagem, eles são recebidos como parte do corpo de Cristo e agora passa das trevas para a luz. Então, chegamos no nosso ponto 2 aqui, o único Salvador do mundo. Através da pregação do Evangelho, o mundo recebe a mensagem que está vagando rumo à perdição e que somente por meio de Cristo é possível ser salvo. A gente vai ver o quê? Que pregando isso, nós abrimos, a gente viu em outras lições, a função do Espírito Santo, que é de mostrar ao mundo em quão terrível condenação ele está caminhando, em quão destruição, em quão terrível acontecimento, né, abismo eles estão indo. Então nós pregamos o Evangelho e o mundo ele começa a perceber, as pessoas que estão inseridas nesse mundo de pecado começam a perceber como eles estão necessitados da transformação através da palavra de Deus. Nós mostramos ao mundo que eles necessitam, são carentes, né, de uma mudança, de uma transformação. Então nós vamos ver aqui, né? A pregação do Evangelho é uma missão que a Igreja de Deus só vai terminar quando o seu esposo Jesus vier buscá-la. Enquanto isso, o mundo precisa ouvir e nós precisamos pregar. O mundo precisa ouvir e nós precisamos pregar. O que é que o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho que nós pregamos vai dizer que o Evangelho é a graça de Deus vindo aos homens, um favor imerecido. E eu não coloquei a referência aqui, os irmãos fiquem à vontade de colocar as passagens, né? E nós também pregamos que todos pecaram, não tem ninguém bonzinho. O Evangelho não vem chamar pessoas boas, vem chamar pessoas ruins, que precisam de uma nova vida, né? Que precisam nascer de novo. E aí eu enfatizo mais uma vez, Deus não vem melhorar pessoas, Ele vem transformar pessoas em uma nova criatura. E aí, essa nova criatura, sim, é uma criatura melhor do que aquela que era antes, né? E agora andamos em boas obras que foram preparadas para nós, para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então vejamos aqui, o Evangelho também é boas novas do reino, o reino de Deus se expandindo nesse mundo e dizendo, né, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário e agora ele entrega essa mensagem de salvação e o reino está operando. E aí, queridos, Jesus é anunciado
através dessa pregação do Evangelho. Ou seja, a igreja está aqui nessa função, em dizer que o Evangelho de Deus mostra o pecado ao ser humano, mostra como ele é dependente de Jesus Cristo para se salvar de uma grande condenação que está por vir, e nós anunciamos que o reino de Deus já é vindo para todas as pessoas. No nosso próximo ponto aqui, uma agência divina. A pregação do Evangelho é algo que está no coração e nos planos de Deus. Uma igreja que não prega a palavra está passiva em perder o foco verdadeiro da sua missão. Qual é o foco, irmão, da igreja, né? Pregar a palavra de Deus. Mas não é somente pregar. Quando a gente fala em pregação, a gente acha que é só simplesmente propagar alguma coisa em relação a Jesus Cristo e pronto, irmos para dentro de 4 paredes e ali. Não, queridos, envolve também o discipulado, né? A pregação também envolve esse acolhimento das pessoas que ouviram a mensagem e aí a nossa função de aconselharmos e levarmos até um ponto de maturidade cristã através das Sagradas Escrituras. Então é necessário o empenho de todo cristão verdadeiro para que a mensagem do reino seja entregue aos 4 cantos da terra. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não leva a missão verdadeira da mensagem de Deus, ela é uma igreja que está fadada a sucumbir, uma igreja que está fadada a não ir adiante, é uma igreja deficiente, porque nós somos chamados, cada um de nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. E aí, queridos, é importante nós entendermos que a gente vai estudar no próximo trimestre sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, mas não significa que alguém que não tem um dom da palavra, ele não deixe de pregar, né? Nós devemos pregar com o nosso testemunho, com as nossas oportunidades e com aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração através do estudo das Sagradas Escrituras. Então a igreja não é um clube social, eu coloquei isso aqui bem intencionalmente, é um ajuntamento de soldados de Cristo alistados para a boa peleja, como diz o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Nós estamos sendo alistados para a peleja. Muitos acreditam que a igreja é simplesmente um refúgio, estamos ali escondidos de maneira alguma. É nesse alistamento que nós vamos ao mundo, é nesse alistamento que nós vamos pregar a palavra, que nós vamos militar. Ou seja, nós estamos sendo chamados para um quartel onde recebemos os armamentos, as ferramentas para irmos fora pregar a palavra de Deus. Por isso aí, a palavra eclésia, né? Igreja, fomos chamados, fomos ajuntados para fora, saindo do comodismo para ouvir a mensagem também, para levarmos essa mensagem a todo aquele que crê. E aí, e todo aquele que também não crê, né? Nós mandamos essa mensagem para o mundo total. Então, a nossa teologia, né? O nosso comentarista vai deixar claro em relação a isso, que apesar da nossa teologia ter um conteúdo diferente da Igreja Católica, onde reprovamos a autoridade da tradição e entendemos que somente por meio das Escrituras Sagradas é que a Igreja tem que andar, nós não temos o costume de buscar em fontes teológicas reformadas nossas doutrinas. Temos uma visão baseada somente na Palavra de Deus, onde tiramos o nosso conceito teológico e doutrinário. Ou seja, nós não estamos desprezando aqui a reforma protestante, nós não estamos desprezando integralmente aquilo que foi proposto, mas nós temos um conceito maior do que a reforma, que é as Sagradas Escrituras, né? E aí o autor ele deixa na lição, você vai observar, que desde as escolas bíblicas dominicais que foram colocadas desde muito tempo, né? Nós não temos um embasamento ferrenho em relação aos reformadores, e sim a palavra de Deus, porque a palavra ela vem antes dos reformadores. Os reformadores vieram para nortear algo que estava errado dentro da Igreja Católica, fazendo aquela cisão entre protestantes e católicos, mas antes deles virem, tinha aí os Santos Escritos, as Sagradas Escrituras que já norteavam a Igreja verdadeira, né? Aqueles que querem realmente ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, por que Jesus morreu? Então, existe uma discussão em torno desse modo de ver, a morte salvífica de Jesus. Ele morreu por todos ou apenas por alguns? Então, quanto a teologia calvina, né, calvinista, vai dizer que existe uma expiação limitada, nós pentecostais, que temos por base, né, a palavra de Deus, não somente os escritos de Armínio, nós acreditamos
que a expiação, a morte de Jesus é para todos. Então vamos ver aqui a diferença, né? Enquanto uns acreditam que a expiação é limitada, que essa linha teológica afirma que Jesus morreu apenas pelos predestinados à salvação, nós não concordamos com isso. 2 Timóteo 2,4, a interpretação é equivocada que eles fazem, ou seja, eles falam que a palavra lá está dizendo que Deus ele não quer que todos se percam, e esse todos aí não está falando de todo mundo, está falando apenas dos salvos. E aí entendemos que é uma interpretação equivocada, uma exegese ruim, e não se refere apenas àqueles que já são crentes, mas Deus ele tem a intenção, a vontade de que todo mundo viesse a receber a mensagem e vinha se converter. O Senhor também, na palavra de Deus, nos mostra que Ele não tem vontade, não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele tem prazer que esse ímpio se converta, né? Então, nós não acreditamos que a expiação, a morte de Jesus Cristo, só tenha um efeito para um determinado grupo. Nós acreditamos que essa morte tem um poder, tem um efeito para todo aquele que crê. Quem tem sede, venha, né? Aquele que quer receber de Jesus Cristo essa mensagem, receberá também aí a salvação. Então nós acreditamos que a expiação é ilimitada. Cremos que a salvação está disponível para todos e que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. Jesus aqui em João capítulo 4, versículo 42, ele é o Salvador do mundo. 1 João capítulo 1, versículo 2, ele é perdão de pecado disponível para todos. E aqui em Marcos, eu coloquei em minúsculo aqui, Marcos 16, 15, Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós não cremos que a mensagem é restrita para um tipo de pessoa. Nós não cremos numa predestinação incondicional, cremos numa predestinação condicional. Esse não é o tema principal da nossa discussão, mas como coube aqui essas duas perspectivas, a ilimitada e a limitada, eu achei por bem fazer este comentário. Então nós cremos que o sacrifício de Jesus está aí sendo ofertado, digamos assim, a salvação para todo mundo, para todo aquele que crê nesta mensagem. Então chegamos aqui ao nosso último ponto, a evangelização, a evangelização local e transcultural. Então a evangelização é o ato de pregar a palavra de Deus a todos, sem distinção. Nós não fazemos distinção na pregação da palavra de Deus. Nós pregamos porque sabemos que fomos resgatados por Jesus Cristo e fomos comissionados para pregar essa mensagem desse evangelho. Então, desde o avivamento da Rua Azusa, a pregação do evangelho tem sido sempre a mola propulsora para o crescimento das nossas igrejas. Entendemos que o dom de Deus distribuído para os cristãos não ficam apenas restritos entre quatro paredes. Deus instrumenta a sua igreja para a propagação do evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê. Então, nós recebemos os dons espirituais. Antigamente, como tem na lição aí, dizia-se que nós receberíamos o dom de línguas para falar umas línguas estrangeiras, e essa seria uma língua onde alcançaríamos as nações. Depois o movimento entendeu, o movimento pentecostal, o movimento aí da Rua Azusa, entendeu que não era isso, E aí nós temos a intenção de levar o evangelho a toda a criatura. Vejamos aqui no nosso ponto, aqui em relação às missões, que são atos de pregar a palavra de Deus a culturas diferentes. Nós chamamos missões esse ato de alguém sair de um estado, do país, e vai levar ali uma mensagem para outra cultura. Então, o trabalho missionário é a evangelização a pessoas de outras culturas. O evangelho não tem a ideia de padronizar o mundo e destruir culturas, mas a sua mensagem é universal e visa salvar o mais vil pecador. Nós temos que continuar fazendo o ide imperativo de Jesus Cristo. Então nós temos essa missão de não pregarmos simplesmente somente no nosso bairro, somente na nossa cidade e somente no nosso país. Nós temos a intenção de pregar o evangelho para toda criatura, para todo mundo. E aí nós temos os nossos missionários que estão em vários países, Guatemala, Portugal, Guiné-Bissau, vários desses missionários estão aí levando a palavra de Deus e levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda a cultura. Nós não temos a intenção de chegar lá e dizer, olha, vocês vão agora viver dessa maneira, vão pensar dessa forma. Nós temos a intenção de levar o evangelho de Cristo. E claro, se na cultura que tiver
uma cultura ali onde e não deixa de ter nos outros países, onde há um costume pecaminoso, ali sim nós vamos dizer, isso aí não está baseado na palavra de Deus, é necessário mudar esse costume. Como nós vemos aqui no país, onde nós temos a cultura de datas em relação ao carnaval, onde vemos que é uma cultura hegemônica dentro do país, mas nós pregamos contra esse tipo de cultura, né? Então vamos lá, queridos irmãos, chegando aqui no nosso último ponto, a nossa lição um pouco mais rápida hoje. O desafio de hoje, né? Em Mateus capítulo 13, versículo 38, na parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus disse que o campo é o mundo, né? E nós estamos aí nesse mundo, nós estamos pregando a palavra de Deus, porque o campo está branco para a colheita. E aqui eu coloquei essa imagem, né? E eu vejo os trabalhadores aqui fazendo o seu trabalho da ceifa, né? De trabalhar nesse campo a qual o Senhor nos mandou. E ele deixa aqui a palavra do joio e do trigo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mas o ponto principal aqui é quando Jesus disse que o mundo é esse campo. O mundo é o campo onde nós pregamos a palavra de Deus, onde nós levamos até os mais longes rincões a palavra do Senhor Jesus. Então nós não podemos ter essa mentalidade fechada, onde achamos que simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado somente aqui no bairro, somente aqui na casa. Quem quiser viver, não, nós temos que proclamar, sair, nós somos chamados para entregar a missão do Senhor a toda criatura, né? Então, no nosso último comentário aqui, Jesus disse aos seus discípulos que seriam testemunhas dele em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus estava falando ali de um movimento onde começaria numa cidadezinha, ia se expandindo por um território e aí depois até os confins da terra, e é isso que tem acontecido. Esse é o nosso desafio de hoje, levar a palavra às outras pessoas, a outras civilizações e também no nosso ponto local. Então, levar a santa mensagem de boas novas aos nossos compatriotas e também alcançar aqueles que estão em terras distantes, a fim de buscar aqueles que estão sem rumo e sem Deus e sem salvação. Cumpramos a carreira que está proposta. Então, o nosso objetivo é cumprir essa carreira, né? É levar a mensagem de Deus para os perdidos, porque, como Jesus disse, o Evangelho não vem simplesmente para os bons, né? Vem para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão em pecado. Então, queridos irmãos, chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Os slides estão aí na descrição para você baixar e que Deus abençoe a sua vida. E em breve, na próxima semana, estaremos aí com mais uma lição. Chegamos na nossa penúltima lição desse trimestre de 2021. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.